Vamos lá, seguindo as coisas de uma Masechet Shuvot, a gente está no Daf Zayin na Mudalef, a gente viu uma discussão. Na Mishnah aparece quais são as condições, quais são os requisitos para aumentar a Zará ou aumentar a Sad de Yerushalayim. Precisa de Cohen, de Navi, Urim Vetumim, Rei e etc. E vimos uma discussão entre os Amoraim, se a nossa Mishnah que trouxe todos esses requisitos quer dizer que precisa de todos eles ou não, precisa de alguns deles. E a priori essa discussão é baseada na seguinte questão. Quando Ezra foi aumentar a cidade de Jerusalém e a Azará, ele fez isso sem todos os requisitos. A pergunta é se Ezra realmente precisava aumentar a Kedushá, refazer a Kedushá de Jerusalém ou não. Se a Kedushá de Jerusalém do primeiro Beit HaMikdash se manteve para o segundo, então Ezra, o que ele fez com parte dos requisitos era só pelas aparências, não era real, era só para fingir que ele fez alguma coisa, porque a Kedushá antiga se manteve. Então, quando ele fez com parte dos requisitos, ele não estava fazendo de verdade. Por isso, o Din é que precisa de todos os requisitos. E o que Ezra fez com parte deles era pelo teatro, digamos assim. Ou talvez não. Talvez a Kedushá de Jerusalém do primeiro Beit HaMikdash, na hora que o Beit HaMikdash foi destruído, a Kedushá foi anulada. Então, Ezra, quando veio reconstruir o segundo Beit HaMikdash, ele tinha que novamente santificar Jerusalém. E ele fez isso com parte dos requisitos, sinal de que não precisa de todos os requisitos para santificar a Azará, santificar Jerusalém. Certo? Essa vai ser a discussão. Se o que Ezra fez foi um teatro, mas na verdade precisa de todos os requisitos, ou talvez não foi um teatro, foi real, precisava santificar Jerusalém, o que ele fez de verdade com parte dos requisitos. Então, agora falou que essa discussão que a gente tem entre os Amoraim, se precisa de todos os requisitos ou não, na verdade ela é baseada em uma machloket entre os Tanaim, se a cidade, a Kedushá de Jerusalém, se manteve depois da destruição do Beit HaMikdash ou não. Então, falou para a gente agora, a primeira linha, Tanaim, essa é uma discussão entre os Tanaim, se na linguagem da Gemara, se Kedushá Rishoná, Kitchá Leshatá, vê Kitchá Latilavó, se a primeira Kedushá, ela foi para o momento dela, para o momento do primeiro Beit HaMikdash e também para depois, ou se não, Kitchá Leshatá, Velo Kitchá Latilavó, ela foi para o momento dela, mas não para depois. Detalhe, acontece na Braita. Amar Ablezer, Chamati Kshayi Bonim Beichal, eu ouvi dizer quando estavam construindo o Eichal, certo? Quando estavam construindo o segundo Beit HaMikdash, a casa, o Eichal ainda não estava construído, e agora o que eles fizeram para poder fazer Korbanot? Se não tem a casa, não tem o Eichal ainda, o Beit HaMikdash não está completamente construído, como fizeram para já fazer Korbanot? Asuk Klaim Leichal, Klaim Laazarot. Eles fizeram cortinas. Antes de terminar a construção, eles já fizeram cortinas para poder começar o trabalho, começar os korbanot no Beit HaMikdash. A única diferença nas cortinas é que quando vão fazer a cortina do Eichal, o Eichal é a casa do Beit HaMikdash, que lá só o Cohen pode entrar de vez em quando, o Cohen Gadol, ou alguns Kohanim quando vão fazer algum trabalho específico de acender a menorá, ou o Cohen Gadol quando ele vai fazer Ketoret, alguma coisa específicas. Então, o Eichal, já que não pode entrar lá à toa, quando eles estavam construindo as cortinas em volta da área do Eichal, eles construíam ela de fora. Eles ficavam fora e penduravam as cortinas. A Azará, que é a parte que os Kohanim podem entrar de maneira mais livre, eles podiam construir de dentro. Certo? Assim falou Rabbi Lezer. Amar Rabbi Yoshua, Shabbat, Shema Krevim, Afalpi Shen Bait, אוכלים קודשי קודשים, אף על פי שאין פלאים, קודשים קלים, מעשר שני, אף על פי שאין חומה, מפני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה, וקידשה לעתיד לבוא. Vem Rabbi Yoshua, a priori discutindo com o Rabbi Lezer, vem Rabbi Yoshua e fala, olha, eu ouvi dizer que é permitido fazer korbanot, makrevim, af al pi shein bait. Pode fazer korban mesmo que não tem nada lá. O Beit HaMikdash, a parte do Arabait, está vazio, não tem construção nenhuma. Fala, Yoshua, eu ouvi dizer que você pode fazer korban livre, como se tivesse o Beit HaMikdash lá. E você pode comer kochei kodashim, certo? São os korbanot que têm que ser comidos dentro da Azará, mesmo que não tem as cortinas. E kodashim kalim, maser sheni, que pode ser comido em Jerusalém, você pode comer em Jerusalém mesmo que não tem muralhas, mesmo que as muralhas de Jerusalém tenham sido destruídas, a cidade de Jerusalém, a kedushá dela, manteve. E o Beit HaMikdash também, mesmo que não tem
cortinas delimitando o Eichal, delimitando a Azará, você pode comer lá o que é permitido comer nesse lugar, se souber exatamente onde pode e onde não. Por quê? Porque Kedushá Rishoná Kitchá Leshata, Kitchá Letilavó, porque a primeira Kedushá de Yerushalayim, ela foi para a época dela, para a época do primeiro Beit HaMikdash, e também na continuação, certo? A Kedushá não foi embora. Se a Kedushá não foi embora, então mesmo sem as construções, sem as muralhas, ainda assim o Beit HaMikdash, o Eichal, a Azará e Yerushalayim continuam tendo a Kedushá antiga. Por isso, tudo pode ser comido, todos os korbanot podem ser feitos como se tivesse casa, mesmo sem construção nenhuma. Agora, a linguagem de Rabi Yoshua, que a permissão dele é porque a Kedushá Rishoná Kitchá Leshatav Kitchá Letilavó, parece que essa é a opinião de Rabi Yoshua. Rav Michal de Rabi Eliezer Savar, Lo Kitchá Letilavó. A priori, a gente pode entender que quando o Rabi Eliezer veio no começo da Braita, e falou que para poder fazer korbanot na construção do segundo Beit HaMikdash, como eles não tinham ainda a casa construída do Eichal, eles tiveram que colocar cortinas para delimitar cada parte do Beit HaMikdash, sinal de que ele entende que a Kedushá antiga se foi, e para poder ter uma nova Kedushá tem que ter uma construção. Só que ele fala, não precisa de uma construção de madeira, uma construção de pedra total, pode ser uma de cortinas. Então, essa é a discussão. De acordo com o Rabi Yoshua, a Kedushá se manteve. Então, pode fazer korbanot mesmo que não tem nada construído. De acordo com o Rabi Eliezer, não. Se não tiver a delimitação do Eichal com uma cortina, com algo, você não tem como fazer korbanot lá, porque não tem Beit HaMikdash. A Kedushá se foi. Você precisa renovar a Kedushá. A renovação da Kedushá me obriga a construir pelo menos algo com cortina. Certo? A priori essa é a discussão. Então a gente quer mostrar daqui que temos uma discussão entre os Tanaim. Amarlei Ravina Ravashi e foi Ravina para Ravashi. Mimai, quem disse? Quem disse que essa discussão? Talvez todo mundo concorda. Que Kedushá Rishoná Kitchá Leshata veKitchá Letilavó. A Kedushá de Yerushalayim, que foi criada, foi construída no primeiro Beit HaMikdash, se mantém para sempre. Nunca vai ser anulada. E a priori eu posso fazer korban sem nada. Não preciso construir casa nenhuma, não preciso colocar cortina nenhuma. Posso fazer korban se eu souber exatamente onde é a Mizbeach, onde é a Michal, eu posso fazer os korbanot e comer o que eu quiser. O máximo... Maideshmi alei que amar, o Maideshmi alei que amar. Agora, Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, Rabi Eliezer que falou que, olha, eu vi que construíam, colocaram cortinas para delimitar o Eichal e delimitar a Azará, e Rabi Yoshua falou, olha, eu vi que faziam korbanot sem nada, sem cortina nenhuma, eles não estão discutindo, cada um falou que ele ouviu. Rabi Eliezer falou que ele ouviu que colocaram cortinas, e Rabi Yoshua falou que ele ouviu que não colocaram cortinas. Essa é a discussão entre eles, o que cada um ouviu. Mas não necessariamente Rabi Eliezer obriga a colocar cortinas. Talvez Rabi Eliezer não precisa pôr cortinas. Ele ouviu que colocaram, mas não precisa. Vê que tem uma claim Rabi Eliezer lá ali. Agora, então, se for assim, se realmente não precisa de cortinas, por que Rabi Eliezer ouviu? De onde ele viu isso? Quer dizer, por que precisa colocar? Porque ele ouviu que sim colocaram. Isso que colocaram cortinas era por tzniut, por recato, para não ficar aberto o lugar, certo? Realmente não precisa de cortina. Pode fazer os korbanot, pode comer os korbanot em Yerushalayim, mesmo que não tenha muralhas em volta. Ele pode comer kodashim no Beit HaMikdash, mesmo que não tem delimitação nenhuma da Azará e do Eichal. Isso que faziam é para não ficar um lugar muito aberto, ficar muito exposto, mas não precisa, certo? Então, a priori, dessa discussão de Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, a gente não pode concluir se a Kedushá Rishoná ela se manteve ou se ela foi anulada. Pode ser que todo mundo concorda aqui que Kedushá Rishoná Kitchá Letilavó, a Kedushá se manteve para sempre, certo? A Kedushá de Yerushalayim do primeiro Beit HaMikdash se mantém para sempre. E Ezra, quando ele fez toda a história com parte dos requisitos, foi só teatral, não precisava ter feito isso. Ele fez só para ficar bonito. Então não precisa de todos os requisitos. E desculpa. Então Ezra que fez isso com parte dos requisitos, ele não fez de verdade. Ele fez só bequeilo, só teatral. Mas se eu quiser fazer de verdade, eu quiser realmente aumentar Yerushalayim, Ezra ele quis ressantificar algo que já era santo. Então ele fez com parte dos requisitos. Mas se eu quiser aumentar Yerushalayim ou aumentar Azará, aí eu vou precisar de todos os requisitos. Então daqui a gente não conseguiu provar as duas opiniões. Lá no Itanai, então fala, mas não. Então onde a gente se encontra Tanaim que discutiram se a Kedushá de Yerushalayim ela se manteve
manteve mesmo depois da destruição do Beit HaMikdash ou não, ou o Ezra teve que renovar a Kedushá. Detalhe, aconteceu na Braita o seguinte, Amar Rabi Shmuel ben Rabi Yossi, falou Rabi Shmuel no nome de Rabi Yossi, por que Chachamim contaram esses, se não me engano, são as cidades emuralhadas, sim, Chachamim nomearam quais são as cidades emuralhadas da época de Yoshua ben Nun, certo? Por que Chachamim nomearam? Fala Rabi Shmuel ben Rabi Yossi o seguinte, olha, por que Chachamim vieram falar quais são as cidades que eram emuralhadas desde a época de Yoshua ben Nun? Pelo seguinte, Shekshalu Benei Golá, porque quando voltaram da Galut, quando voltaram para a construção do segundo Beit HaMikdash, Matsu Elu Vekichum, Avareshonot Bitlu. Quando voltaram para construir o segundo Beit HaMikdash, o pessoal que estava voltando, eles encontraram as cidades específicas que eram emuralhadas e estavam lá e ressantificaram elas. Mas a primeira santificação que tinha, Itbatel Batlu, o Meshebat Laaretz, do momento em que a cidade de Jerusalém ela foi destruída, teve que renovar, teve que ressantificar tudo. Então Então, Eretz Israel, que todas as regiões, cidades muralhadas, etc., cada coisa tinha sua Kedushá, na hora que Jerusalém e Eretz Israel foi destruído na destruição do primeiro Beit HaMikdash, toda a Kedushá se foi. Quando voltaram da Golá, quando voltaram para a construção do segundo Beit HaMikdash, tiveram que renovar a Kedushá. Então, voltaram e falaram, olha, essa cidade emuralhada, essa emuralhada, para falar quais cidades foram ressantificadas. Alma-Kassavá, Kedushá, Rishonah, Kitchala, Shetav, Temos claramente aqui uma opinião. Rabi Shmuel ben Rabi Yossi, Rabi Shmuel, filho de Rabi Yossi, que a Kedushá do primeiro Beit HaMikdash foi anulada com a destruição dele, teve que renovar a Kedushá. Urmin pergunta, mas espera aí, a gente encontra Rabi Shmuel ben Rabi Yossi falando outra coisa em outro lugar. Amar Rabi Shmuel ben Rabi Yossi, Vechielu bilvadayu, velot farnem shishim arim, kol hevel arnov, memlechet gol, melech habashan, kolel arim betzurot choma gvuah. Pergunta o Rabi Shmuel ben Rabi Yossi em outro lugar o seguinte, fala, olha, quando voltaram da Golá, está escrito quais cidades eram emuralhadas. E aí pergunta o Rabi Shmuel ben Rabi Yossi, peraí, eles fizeram uma contagem lá, numeraram um número pequeno de cidades. A priori, quando Moshe Rabbeinu mandou os Meraglim para visitar Eretz Israel, que é a época de Yoshua, eles encontraram 60 cidades emuralhadas, certo? Shishimarim, 60 cidades, Betzurot, Homak Voah, com muralhas em volta e etc. Então não eram tão poucas como Chachamim nomearam. Por que Chachamim nomearam só essas específicas? Shikshalu Benegol, Matsuelo Vekichum, Kichum Ashta, Vekichum. Porque quando Bené Golá voltaram para Eretz Israel, para a construção do segundo Beit HaMikdash, eles santificaram essa cidade. E aí a própria Braita pergunta, agora, por que eles eles não precisam de Kadesh, eles não precisavam santificar, já era santificado. Então a Braita, a Gemara, conserta a versão da Braita, ela matzuele umnaum, velo elo bilvad, ela kol shitare beyadecha, masora beavotecha, shemukefet choma b'mot Yoshua ben Nun, kol mitzvot elo noagod ma b'nei shekutcha l'shana kitcha l'shata, v'gitcha le'atid lavou. Então a Gemara explica o seguinte, que Rabi Shmuel está falando o seguinte, olha, por que Ramim nomearam só essas cidades, fizeram uma listagem de 10 cidades, a priori tem muito mais, tinham 60 cidades, então Ramim contaram essas, porque essas cidades foram encontradas inteiras, essas cidades encontraram inteiras, construídas com as muralhas, etc., então contaram elas, mas se você tiver uma maçora, se você tiver uma tradição na voterra dos seus antepassados, que tal cidade, ela é Mukefet Choma Miot Yoshua ben Nun, ela é emuralhada desde a época de Yoshua ben Nun, a gente conhece essa regra com relação à leitura da Megillah, só vai ler a Megillah no dia 14, dia 15, mas a questão da muralha, ela influencia em outras alahot também. A gente tem um dino, por exemplo, que alguém que vendeu um terreno, quando chega o Yovel, o terreno volta para você, mas alguém que vendeu um terreno dentro de uma cidade emuralhada, o terreno não volta no Yovel, a venda é eterna.
Então, falou pra gente, Rabi Shmuel Bar Yossi na Braita, que se você tiver uma soret, uma tradição de alguma cidade que ela era emuralhada desde a época de Yoshua ben Nun, então ela tem todos os dinim de cidade emuralhada. Por quê? Porque Kedushá Rishonah Kitchá Leshá, tá? Kitchá Letidavó, porque a Kedushá, a santidade, isso que Yerushalayim, Eretz Yisrael, foi santificada nos dias de Yoshua ben Nun e na construção do primeiro Beit HaMikdash, isso daqui é eterno, isso daqui é para todas as gerações. Então temos aqui olha uma contradição. Caixa de Rabi Shimon ben Rabi Yossi, temos aqui uma contradição. Em um lugar, Rabi Shimon ben Rabi Yossi falou que a Kedushá do primeiro Beit HaMikdash foi anulada na destruição do Beit HaMikdash. Aqui ele falou que não, que é para sempre, certo? É uma contradição. A gente estava procurando uma opinião que diz que a Kedushá do primeiro Beit HaMikdash foi anulada e Ezra teve que renovar a Kedushá de Jerusalém e ele fez com parte dos requisitos, sinal que não precisa de todos para aumentar a Zará e aumentar Jerusalém. A gente trouxe essa opinião, Rabi Shimon ben Rabi Yossi. O problema é que o próprio Rabi Shimon ben Rabi Yossi fala em outro lugar que a Kedushá, que a Kedushá do primeiro Beit HaMikdash, ela se manteve também para o segundo, tá? Para todo sempre. Então temos uma contradição em Rabi Shimon ben Rabi Yossi e vai ter uma treta na ilha de Rabi Shimon ben Rabi Yossi. Primeira resposta, tem duas opiniões em nome de Rabi Shimon ben Rabi Yossi. Rabi Shimon ben Rabi Yossi ele é um dos Tanaim, certo? Ele veio na época dos Tanaim e tem duas versões sobre o que ele falou. Tem uma versão que fala que a Kedushá se manteve e tem uma versão que fala que a Kedushá não se manteve. De qualquer jeito a gente encontra uma opinião, a gente encontra realmente uma discussão se a Kedushá do primeiro Beit HaMikdash se mantém para o segundo ou não. E vai ter outra resposta, outra resposta que não era Bishmael Berabiossi nas duas braitot, uma braita era Bishmael Berabiossi e outra braita era Beleazar Berabiossi. São duas opiniões diferentes, dois filhos de Berabiossi, mas dois têm opiniões diferentes se a Kedushá se manteve ou não se manteve. Amará. Foi Rabi Shimon ben Rabi Yossi que falou a outra braita, detalhe, acontece na braita claramente, Rabi Elazar ben Rabi Yossi omer, asher lo chomá, falpishin lo achshav, elo kodem lachem. Rabi Elazar fala, olha, mesmo que não tem chomá agora, mesmo uma cidade que no momento presente não tem muralhas, se ela tinha muralhas antigamente, se ela tinha muralhas na época de Yoshua ben Nun, ela é considerada uma cidade emuralhada, porque o que aconteceu na época se mantém para sempre. De acordo com Rabi Shimon ben Rabi Yossi, o que aconteceu na época de Yoshua ben Nun aconteceu, o que ficou lá, ficou lá. Se a situação mudou, a situação mudou. Então, o primeiro Beit HaMikdash, quando ele foi destruído, a Kedushá se perdeu, Ezra teve que renovar a Kedushá de Jerusalém. Mas de acordo com o Rabi Elazar ben Rabi Yossi, não. O que tinha antes se mantém para depois também. O que tinha Kedushá se mantém para depois também, certo? Essa é a segunda opinião, a discussão entre Rabi Elazar ben Rabi Yossi e Rabi Shimon ben Rabi Yossi. Então, de qualquer jeito, a gente tem duas opiniões, se a Kedushá de Jerusalém se mantém na destruição do Beit HaMikdash ou não. Consequentemente, temos duas opiniões, se quando Ezra renovou, ressantificou Jerusalém com parte dos requisitos, ele estava fazendo só um teatro. Na verdade, precisa de todos os requisitos, mas ele não precisava nem ter feito isso, porque a Kedushá se manteve. Era só um teatro, mas se eu quiser realmente aumentar Jerusalém, precisa de todos os requisitos. Ou não, Ezra que fez com parte dos requisitos, ele estava fazendo de verdade, porque a Kedushá de Jerusalém se perdeu na destruição do Beit HaMikdash. Então a gente vê de Ezra que só precisa de parte dos requisitos. Então as duas opiniões com relação à Mishnah, elas têm uma fonte no Passuk. Veja na página, certo? A gente viu na nossa Mishnah também um caso em que a pessoa, até agora a gente tem visto casos em que a pessoa se impurificou fora do Beit HaMikdash, esqueceu que ele estava impuro, ou esqueceu que aquele era o Beit HaMikdash e entrou. Na Mishnah, atrás, na Mishnah, na Braita, foi dito que mesmo que ele se impurificou dentro do Beit HaMikdash, alguma impureza entrou lá e encostou nele, e ele logo esqueceu da proibição, ou nem percebeu que ele estava impuro e ficou no Beit HaMikdash, mais tempo do que o necessário para sair, ele transgrediu a proibição e ele é Hayav, certo? A gente falou até agora sobre alguém que entrou no Beit HaMikdash impuro. A Mishnah, a Braita, trouxe também um caso em que ele não entrou no Beit HaMikdash impuro, ele se impurificou no Beit HaMikdash. E ficar impuro no Beit HaMikdash mais do que o tempo necessário para sair, também é uma proibição por si só. Tomar Be'azar Minalan. De onde eu sei isso? A priori no Passuk está escrito, Rashi traz aqui, Veloi Tamuit Machaneem. Tem uma proibição de você ir impurificar o Beit HaMikdash, entrar lá impuro, mas quem disse que alguém que se impurificou no Beit HaMikdash tem que sair correndo?
De onde eu sei isso? Amar Rabi Elazar fala para o seguinte, olha, Katuv echad omer, e um passuco está escrito, et mishkan Hashem timeh. Vekatuv echad omer, ki et mikdash Hashem timeh. Tem dois psukim que falam sobre a impurificação do Beit HaMikdash. Num passuco está escrito Mishkan, e no outro passuco está escrito Mikdash, certo? A gente já vê na continuação qual a diferença entre os dois. Mas a priori tem dois psukim que me dizem que é proibido impurificar o Mishkan, ou proibido purificar o Mikdash. Dois psukim iguais. Um está escrito Mishkan, um está escrito Mikdash. A gente vai ver na continuação por quê, mas dois psukim iguais. Os dois psukim iguais, a priori, estão sobrando. Um deles está sobrando. Vem me dizer que o quê? Que a proibição de impurificar é tanto se eu vim de fora para dentro impuro, quanto se eu me impurifiquei dentro e não saí. Os dois são proibidos. Certo? Assim fala Blazar. Pergunta a Gmará, Vekramitre. Pergunta a Gmará, olha, a sua explicação de que é proibido entrar no Beit HaMikdash impuro e ficar impuro, alguém que se impurificou no Beit HaMikdash é proibido ficar também, a sua interpretação é baseada nisso de que você entende que um desses dois psukim está sobrando. Não precisava dos dois psukim, um dos dois psukim está sobrando, então não precisava ter escrito duas vezes. Está escrito duas vezes, é para ensinar que tem duas proibições. A proibição de entrar e a proibição de continuar lá impuro. Mas a priori a gente encontra na Braita que os dois psukim são necessários. Está escrito na Braita o seguinte, Tana, aparece na Braita. Rabi Elazar Omer, fala Rabi Elazar o seguinte, Inemar Mishkan, lama neemar Mikdash, Inemar Mikdash, lama neemar Mishkan. Rabi Elazar pergunta na Braita, olha, se está escrito no Pasuk et Mishkan Hashem Timeh, por que está escrito também no Pasuk et Mikdash Hashem Timeh? E se já tem um Pasuk et Mikdash Hashem Timeh, por que tem um Pasuk que está escrito et Mishkan Hashem Timeh? Para que precisa de dois psukim iguais? Assim pergunta a Braita. A gente respondeu antes, precisa de dois psukim iguais para dizer que tem duas proibições. Entrar no Beit HaMikdash impuro e alguém que se impurificou lá dentro não sair rápido. Mas a Braita tem outra explicação porque tem dois psukim. Ilonemar Mishkan, fala a Braita o seguinte, olha, se tivesse somente o passuco do Mishkan, Velonemar Mikdash, não tivesse o passuco do Mikdash, aí Tomer, o que eu diria? Mishkan Yechayav, Sharei Mashur Beshem Mishkan, Mikdash lo Yechayav. Eu diria o seguinte, eu diria, olha, que a proibição de estar impuro no Beit HaMikdash, entrar impuro no Beit HaMikdash, é só no Mishkan, e não no Beit HaMikdash. Por quê? Porque o Mishkan no deserto, ele foi inaugurado, ele foi ungido com um óleo especial por Moshe Rabbeinu, e o Beit HaMikdash não. Então, se tivesse somente um passuco falando que tem proibição de entrar impuro no Mishkan, e não tivesse um passuco falando que é proibido entrar impuro no Beit HaMikdash, eu diria, olha, o Mishkan é especial, Moshe Rabbeinu construiu, usou o óleo para untar, para ungir ele, é uma santidade maior. O Mikdash talvez não é Chayav Korban, alguém que faz isso, não pode entrar, mas talvez não é Chayav Korban. Então tem que escrever também Mikdash. Vem no Mar Mikdash, se tivesse somente o passuco do Mikdash lá no Mar Mishkan, e não tivesse o passuco do Mishkan, se tivesse escrito somente a obrigação de trazer Korban alguém que entrou no Beit HaMikdash impuro e não tivesse um passuco sobre o Mishkan, aí também o que eu diria? Al Mikdash Yechayav, Sharei Kedushato Kedushat Olam, ve Mishkan lo Yechayav. Eu diria que, olha, no Beit HaMikdash, que Kedushato Kedushat Olam, a santidade do Beit HaMikdash é eterna, é para sempre. Lá, se alguém entrou impuro, ele tem que trazer Korban, mas o Mishkan talvez não. No Mishkan não tem Korban. É proibido entrar impuro, mas não tem Korban. Lekach Nemar Mishkan, Lekach Nemar Mikdash. Por isso está escrito também Mishkan e também Mikdash. Ou seja, o motivo é que eu tenho dois psukim é para dizer que a obrigação de trazer Korban é tanto faz se ele entrou no Mikdash ou no Mishkan. E não para aprender daqui que é proibido tanto entrar lá, quanto alguém que se impurificou dentro é proibido ficar. Talvez é proibido entrar, mas alguém que se purificou dentro não precisa sair correndo, certo? Então, essa é a pergunta do Mará. Responde, não, Rabi Elazar na Braita, Achikakashalei. A pergunta da Braita não é porque eu tenho dois psukim. Dois psukim realmente vem me ensinar que tem duas proibições, entrar e ficar. A pergunta da Braita é a seguinte, Mishkan e Mikdash, o Mikdash e o Mishkan. O Mishkan, do deserto, foi chamado em alguns lugares de Mikdash. E o Beit HaMikdash de Jerusalém foi chamado em alguns lugares de Mishkan, certo? É um nome que muda. Às vezes é chamado de Mishkan, às vezes é chamado de Mikdash. O Mishkan é chamado às vezes Mishkan, às vezes Mikdash. E o Mikdash é chamado às vezes de Mishkan, às vezes de Mikdash, certo? O nome tem o mesmo valor para os dois.
Então, então escreve dois psukim, precisa de dois psukim eu entendo, um para proibir entrar e um para proibir ficar lá, mas escreve Nichtov oi devei de Mikdash, oi devei de Mishkan. Escreve Mikdash nos dois ou Mishkan nos dois. Por que escreveu diferente? Mishkan ou Mikdash, lá ali, porque usou dois psukim, porque os dois psukim são necessários para ensinar duas proibições de entrar e de ficar lá, usaram palavras diferentes. Um está escrito Mishkan e o outro está escrito Mikdash. Shmaminatati. Daqui da mudança da linguagem, a gente aprendeu que o rio de Corban é tanto no Mishkan, o tabernáculo, quanto no Mikdash, o templo. Mas os dois psukim realmente me ensinam duas proibições diferentes. Então, isso que eu tenho dois psukim é para me ensinar que tem duas proibições, entrar e ficar lá. Isso que um falou Mikdash e um falou Mishkan, é para falar que essas duas proibições são tanto no Mikdash quanto no Mishkan. Então, a nossa fonte está segura. Pergunta a Gumará, o que a gente falou já está fechado, certo? A Gumará só vai perguntar o seguinte, a gente falou que o Mishkan às vezes é chamado de Mikdash, o Mikdash às vezes é chamado de Mishkan. Então, Gumará, onde eu encontro isso? Bishlema Mikdash Ikrei Mishkan, onde a gente encontra que o Beit HaMikdash, o templo de Jerusalém, foi chamado de Mishkan? O filho desse mesmo passuco, Venatati Mishkani Betokachem, esse passuco está falando sobre o Beit HaMikdash. Era Mishkan de Ikrei Mikdash Minalan, onde a gente encontra que o Mishkan, o tabernáculo, foi chamado de Mikdash, de templo, e se for o está escrito no passuco, vena só que atim, não sei a Mikdash, está escrito no passuco em relação na época do deserto, que os Keatim, os descendentes de Kehat, certo? A família de Kehat, eles carregaram o Mikdash, parece que quando a função dos Levim era carregar o Mishkan, e está escrito que eles carregaram o Mikdash, sinal de que o Mikdash, sinal de que o Mishkan também é chamado de Mikdash, ao Be'aron Tiv. Isso daqui que é chamado de Mikdash não é o Mishkan em si, não é o tabernáculo, não é as tendas, e sim o Aron HaKodesh. Eles carregavam o Aron HaKodesh, o Aron HaKodesh é chamado de Mikdash, mas talvez o Mishkan não. Ela ameaça, então fala, não, onde a gente encontra que Mishkan é chamado de Mikdash, está escrito no passuco, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, וכתיב ככל השנים מראה אותך את תבנית המשכן. está escrito no passuco, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, הקדוש ברוך הוא para Moshe Rabbeinu, olha, me façam um Mikdash e eu vou ficar próximo de vocês, eu vou me revelar sobre vocês, e logo na continuação está escrito como construir o Mishkan. Então, o primeiro passo não está falando do Beit HaMikdash, não está falando, Hashem não está falando para Moshe Rabbeinu, olha, lá no futuro, quando entrar nesse Israel, construir um Beit HaMikdash, eu vou colocar minha Shekhinah em Am Yisrael. Não, eu vou falar exatamente como construir ele agora. Então, o próprio Mishkan foi chamado de Mikdash, certo? Então, a gente encontra o Mishkan chamado de Mikdash, o Mikdash chamado de Mishkan, mas de qualquer jeito, dos dois psukim, et Mishkan Hashem Timeh, et Mikdash Hashem Timeh, a gente encontra duas proibições de entrar no Beit HaMikdash impuro e de alguém que se impurificou, ele tem que sair correndo, ele não pode ficar mais tempo do que o necessário, ele tem que sair pelo caminho mais curto, ele não pode ler Shtachavot, como a gente vai ver logo na continuação, ele não pode parar o tempo de se curvar, etc. A gente vê isso na continuação. Escolha.